Alô, alunos da fase 6, quem está falando aqui é o professor Carlos de História, tá? Nós vamos agora trabalhar também com esquema de videoaulas, tá? E hoje eu vou conversar com vocês sobre o Egito Antigo, certo? O Egito Antigo é uma civilização que surgiu ali no deserto do Saara, mais ou menos uns 5.000 anos, tá? E aí os egípcios ficavam ali bem próximos ao rio Nilo, né? Por isso que eles conseguiram se estabelecer no deserto, né? E esse rio ele sofria cheias, né? Quer dizer, é aquela coisa, né? O rio nasce no alto do morro, né? Quando tem uma chuva, né? Vem aquela água, né? Que aumenta, né? Faz o nível do rio subir, né? E aí você tem material orgânico em decomposição no rio. Por exemplo, cai folha no rio, um bicho morre, cai dentro do rio, coisa e tal. Esse material orgânico todo ele vai se desmanchando, né? E aí ele vai formando uma espécie de lodo no fundo do leito, no fundo do rio. E quando a água do rio sobe, né? Esse lodo ele fica na margem, né? A água do rio sobe, o lodo se assenta na margem e depois o nível da água desce, o lodo fica lá. E esse lodo é muito bom para quê? Para você fazer plantações, por exemplo. É uma espécie de fertilizante natural, né? Então eles usavam muito as cheias do rio Nilo, né? E esse lodo para poder fazer plantações, tá? Essa sociedade, né, ela era uma espécie de império, né, a gente chama isso de império, né, essa sociedade. Por quê? O que é um império? É quando você tem várias cidades sob o controle de uma só pessoa, né, no caso, que ali é o faraó, ali no caso, tá? O faraó é o grande rei, tá? Ele tem meio que uma ligação entre uma ligação com os deuses também da cultura egípcia, né, que é politeísta, que acredita em vários deuses, né? Quando você tem uma cultura politeísta, você acredita em vários deuses. Quando você tem uma cultura monoteísta, você acredita em um deus só, tá? E aí esse rei, ele tem meio que uma espécie de poder, não só de poder político, mas também de poder religioso, tá? Ele é uma espécie de representante dos deuses na Terra, tá? O deserto do Egito também era muito usado, entendeu? Para quê? Para você defender os egípcios, né? Porque era muito complicado você atravessar um deserto tão grande quanto o do Saara, né? Para poder atacar os egípcios, né? E o deserto ele tinha também minas, né? De ouro, chumbo, cobre, prata, topázio, né? Que os egípcios também usavam bastante, tá? Com relação a economia, né, desse grande império egípcio, como é que era isso? As pessoas pagavam muitos impostos para o faraó. A maioria da população egípcia era composta de quê? De pessoas que viviam em aldeias, né? Algumas viviam em terras do faraó e dos sacerdotes que eram os líderes religiosos, né, do Egito. E aí todas essas pessoas elas tinham, né, não só os que moravam em aldeias, mas que também moravam nas terras do faraó, tinham que pagar muitos impostos para o faraó. O faraó tinha um controle muito grande da economia, né? E só umas poucas pessoas, né, tinham uma certa autonomia, uma certa liberdade com relação ao faraó. Os comerciantes, por exemplo, mas mesmo assim eles tinham que pagar impostos, né? A sociedade egípcia era uma sociedade muito hierarquizada. O que é uma sociedade hierarquizada? É uma sociedade dividida em camadas sociais, em grupos de pessoas muito bem definidas, indo desde os mais ricos e poderosos até os mais pobres e sem importância nenhuma, né? Quem está no topo dessa hierarquia, obviamente, é o faraó, né? O faraó, que ele pode nomear um primeiro-ministro, uma espécie de auxiliar, que era o Tjade, para ajudar ele a governar, né? Logo após o faraó, você tem uma nobreza, tá? Um grupo de pessoas ricas ali, que também ocupa cargos, né, políticos importantes para ajudar o faraó a governar, né? Cargos de sacerdotes, por exemplo, que são os líderes religiosos, cargos de chefes militares, ministros, etc. Tá? Você tem esses nobres aí. Abaixo dos nobres vêm os escribas, que são as pessoas que sabem ler, escrever e fazer conta. Essas pessoas eram responsáveis por cuidar de toda a parte de contabilidade do reino, de todos os números do reino, né? Assim como eles também registravam nos papiros, né? Que foram eles que praticamente inventaram o papel, né? Eles pegavam uma planta no leito do rio chamada papiro e faziam papel com ela, né? Esses papéis eram chamados de papiros na época, né? Eles registravam, por exemplo, os grandes feitos dos faraós nos papiros. Eles eram responsáveis por armazenar
não só a contabilidade, não fazer só a contabilidade do reino, mas também para armazenar a história e a memória, né, desse império egípcio, assim como as leis, etc. Abaixo dos escribas você tinha os artesãos, mas artesãos que faziam roupas e joias para a nobreza rica, então eles recebiam bons salários. Depois desses artesãos você tinha a maioria da população, que era mantida, né, analfabeta, né, pelo faraó, né, para que elas não pudessem conhecer as coisas, ler, conhecer as coisas e se revoltar contra o faraó. E elas, né, elas eram responsáveis por pagar impostos, né? Elas trabalhavam na construção de pirâmides, na construção de palácios, né? Elas sofriam demais quando o rio Nilo não enchia, né? Porque você tinha falta de comida, havia até casos de canibalismo, né? De pessoas comerem corpos de pessoas mortas para poder sobreviver, né? Então era uma população ali, né? Que era muito massacrada pelo faraó, mas como o faraó tinha um controle muito grande em cima delas e não as instruía, não as alfabetizava, elas acabavam ficando ali bem mansinhas nas mãos dos faraós, né? E no final, a última camada social eram os escravos, que os escravos não eram muito numerosos nessa sociedade. Não era a economia escrava a base não era a economia escrava a base da economia egípcia, tá? A base da economia egípcia estava nesse pagamento de impostos que todo mundo fazia para o faraó. Os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra, e esses prisioneiros de guerra, eles faziam os serviços domésticos, né, na casa dos nobres, ou trabalhavam nas minas, ou trabalhavam nas pedreiras, tá certo? Só para vocês terem uma ideia de como é que era isso, né? A história do Império Egípcio é dividida em 3 partes, né? Você vai ter uma parte, o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Antes do Antigo Império, até ali mais ou menos em 5000 a.C., né, você tinha algumas aldeias se formando em torno do rio Nilo, e aí vai começar a surgir essa figura do faraó. Esse faraó Menes, chamado Menes, vai começar a colocar essas aldeias, né, ao longo do rio Nilo sob o poder dele. No Antigo Império isso vai continuar a acontecer, tá? Ele vai ser mais ou menos ali de 3200 a 2200 a.C., tá? E aí os faraós vão tentar fortalecer o seu poder sobre essas aldeias. Muitos nobres se revoltavam nessa época contra o poder do faraó, tá? Mas é interessante a gente perceber também que vai ser nessa época, né, que vão ser construídas aquelas grandes pirâmides de Gizé, né? Que são aquelas pirâmides do Egito que todos nós conhecemos, que a gente já viu em fotografia, filme, jornal, essas coisas, né? Então, por exemplo, a maior delas é a pirâmide de Quéops, que foi encerrada em 2800 a.C., gente. 2800 anos antes de Jesus Cristo nascer, aquela pirâmide já estava pronta. Então aquela pirâmide já tem praticamente 5000 anos que ela está lá, entendeu? Inteirinha lá, para quem quiser ver, tá? Depois você vai ter o Médio Império. Durante o Médio Império, o que vai acontecer? Os faraós finalmente vão conseguir, né, afirmar o seu poder real em cima dos egípcios, né, de todas as aldeias egípcias, né? Só que vai haver um povo chamado Ixo, que vai conseguir atravessar o deserto e que vai conseguir conquistar os egípcios. Por quê? Porque eles usavam carros e cavalos, né? Carros puxados a cavalos, carros de guerra puxados a cavalos, que era uma tecnologia que os egípcios não conheciam. Então os Ixos vão ficar ali uns 200 anos, ali tá, ali de mais ou menos de 2000 a 1750 a.C., né? Lembrando que antes de Cristo sempre você conta os anos de trás para frente, tá? De mais ou menos uns 200 anos os Ixos vão ficar ali, né, controlando os egípcios. E no Novo Império o que vai acontecer? Os egípcios vão ficar ali só manjando os Ixos, tá? E vão aprender essas técnicas de guerra dos Ixos para depois usar essas técnicas de guerra contra os próprios Ixos. E aí os egípcios vão usar essas técnicas de guerra para quê? Para expandir o seu império, e eles vão conseguir chegar até a Síria e a Palestina. Lembrando que o Egito está na África, ao longo do rio Nilo, né? E a Síria e a Palestina já estão ali na Ásia Menor, né? Já praticamente outro continente já, para vocês verem como é que os egípcios eles foram se expandindo. Só que o grande problema foi o seguinte: depois da morte do Ramsés II, né, que era um outro faraó, né, os egípcios começaram a passar por um processo de declínio. Por quê? Porque começou a haver uma disputa dos nobres pelo poder. E aí isso enfraqueceu o Império, e o Império começou a ser invadido por vários outros povos, tá? Só para vocês entenderem
como é que foi, né, essa dinâmica aí desse antigo império, desse médio império e desse novo império, né, no caso, tá? Para terminar, a gente pode falar um pouquinho da religião dos egípcios. Eu já falei que eles eram politeístas, que eles acreditavam em vários deuses, né? Os deuses tinham geralmente formato de o corpo dos deuses era de pessoas e a cabeça geralmente era de animais, né? O deus mais importante era o deus Ra, que era o deus Sol, né? Que foi ele que é uma espécie de grande criador das coisas, né? Criou os homens, né? As plantas, né? Coisa e tal, né? Você tinha outros deuses também. Você tinha, por exemplo, Osíris, que era o deus da fertilidade. Então, nascimento de criança, crescimento de planta, era tudo com ele, né? E os egípcios, eles acreditavam que as elites, né, que os mais ricos, né, eles morriam, né, e depois eles ressuscitavam, né? Perdão. Então era muito importante, né, você garantir que o corpo da pessoa não apodrecesse enquanto ela estava morta, esperando para ser ressuscitada, no caso. Então o que eles faziam? Eles pegavam, né, o corpo da pessoa, né? Perdão, gente. Eles cobriam, né, eles colocavam o corpo da pessoa, eles abriam o corpo da pessoa, tiravam todos os órgãos, tiravam o cérebro e guardavam nos potes, né, que tinha uma solução de água ali com bicarbonato de sódio para poder o quê? Para poder preservar aqueles corpos, né? Eles pegavam os órgãos, né, no caso. Eles pegavam o corpo da pessoa morta e mergulhavam nessa mesma solução, tá, de água com bicarbonato de sódio, né? Botavam umas folhas dentro das cavidades onde estavam os órgãos, né, dos buracos que ficaram no corpo, né? E aí costuravam aquilo tudo, fechavam, né, e botavam uma espécie de ataduras em volta. Então eles mumificavam, né, o corpo da pessoa, transformavam o corpo da pessoa numa múmia, botavam no sarcófago, que era uma espécie de caixão, botavam lá os potes, botavam na tumba, que era uma espécie de sala onde ficava o corpo, onde ficavam esses órgãos, onde ficava comida, bebida, né, e tudo o que a pessoa morta usava, né, as roupas, as joias, coisas e tal, né. O faraó era enterrado até com os barcos dele, para você ter uma ideia, e até com pessoas, com serviçais que ficavam ali, entendeu, sentadinhas esperando o faraó ressuscitar. Inclusive isso, né? Ele acabava não ressuscitando, obviamente, né? As pessoas morriam de fome e de sede lá dentro, né? Mas era a crença deles. Eles acreditavam que essas pessoas mais ricas, né, voltavam a viver, então elas precisavam ser mumificadas, tá certo? É por isso, então, que hoje, né, a partir do século XIX, a Inglaterra, os ingleses, né, encontraram muitas dessas tumbas, né, e encontraram muitos desses tesouros intactos, né, com milhares de anos enterrados ali, e a gente consegue entender muita coisa da vida do Egito hoje por causa dessa coisa que de eles acreditarem em vida após a morte, eles preservarem todos esses bens aí, tá? Agora, as pirâmides eram as sepulturas, né, dos faraós, né? E aí, né, eu já falei para vocês das pirâmides de Gizé, né? Por exemplo, essa pirâmide de Quéops, ela tem 150 metros de altura, ela tem praticamente o tamanho de um prédio de 30 andares, tá? E ela demorava cerca de 30 anos para ser construída, né, com blocos de pedra gigantescos, né, que eram empilhados um em cima do outro, né, até você colocar o último lá em cima. Imagina como é que devia ser para colocar o último bloco lá em cima, no caso, né? E aí, né, o faraó ele precisava, entendeu, começar a mandar construir essa sepultura muito antes dele morrer, né, porque ela demorava 30 anos para ficar pronta, né? Então essas pirâmides, elas realmente, né, elas eram muito difíceis de se fazer, né, e elas são muito antigas e estão lá até hoje para vocês poderem ver, né? E as pessoas normais, como é que era depois que elas morriam pela religião dos egípcios, né? Você tinha o quê? A pessoa morria, né, e ela ia, quando ela chegava lá na porta do céu, ela encontrava quem? O Osíris, né? O Osíris fazia meio que o papel de São Pedro ali, né? Aí o Osíris, ele olhava para a pessoa e falava assim: você foi bom, uma pessoa boa em vida? A pessoa foi, né? Me dá teu coração aqui. Aí ele botava o coração numa balança que media se o coração era bom ou se era ruim, né? Se a pessoa era boa ou se a pessoa era má, né? E aí ele começava a fazer uma série de perguntas, entendeu, para a pessoa, né? Por isso que a pessoa era enterrada com um livrinho chamado Livro dos Mortos, que era um livro de perguntas, né? Que falava assim, era um livro que dava dicas, né, de como você convenceu o Osíris, né, de que você tinha sido bom em vida, né? Tipo assim, se o Osíris perguntar esse tipo de coisa aqui, você responde isso. Se o Osíris perguntar agora isso aqui, você responde isso aqui, né? E aí era uma espécie de cola para você
convenceu Osíris, né, de que você tinha sido bom em vida para você ir para o paraíso. O paraíso tinha o quê? Muita água e comida, né, porque as pessoas viviam no deserto, então era uma coisa que faltava água e comida. Por exemplo, eles tinham espigas de trigo, não era de milho não, tá? É de trigo, que é mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Só que elas eram do tamanho de uma pessoa, então elas tinham muita comida lá, tá? E aí elas tentavam, né, convencer Osíris de que eram boas, né, através dessa coisa do livro dos mortos, tá? Tem umas exposições, teve uma exposição do Egito no início do ano, você CBB, tá? Que mostrava esse livro dos mortos lá, né? Tinha um livro dos mortos original lá pra gente ler, ele meio que não é um livro como a gente está acostumado, é um livro que você vai abrindo assim, né? É tipo assim um papeirozinho que você vai abrindo assim, que tá lá com os hieróglifos egípcios, né? Porque eles não usavam letras, né? Eles usavam desenhos para poder se comunicar, né? Que eram os hieróglifos no caso, tá? E isso, de repente, se vocês derem uma fuçada na internet, botar lá no Google exposição do Egito no CCBB, eu acho que essa exposição ela tá lá para vocês assistirem, tá? Então, dê uma procuradinha aí, tá? Se vocês tiverem curiosidade, dê uma procuradinha nessa exposição. Tá certo, gente?